Olá pessoal, bom hoje aí pra vocês, embora ele não esteja sendo tão bom assim pra mim, né? Quero fazer essa live aqui pra abordar um assunto, o qual não é nenhuma novidade, né? Nem pra mim, nem para as pessoas que circulam aí pela rede social, que acompanham as mídias, enfim, né? Hoje, como eu pontuei aí pelo meu perfil, eu recebi uma triste notícia e na verdade ela não é a única e eu não sou a única que tenho recebido essas notícias desse conteúdo que uma criança a qual eu conhecia, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas ela veio ao óbito devido a um abuso sexual que ela sofreu, enfim, né? Mas o que eu quero pontuar sobre essa questão, esse assunto? É a animalidade que a gente anda observando por aí, as coisas que andam acontecendo, inclusive na rede social, e as pessoas andam se conformando com tudo isso. Esse assunto de pedofilia, abuso sexual, ele tá sendo banalizado de certa forma por muitas pessoas. A gente vê que tem pessoas, inclusive, que fazem memes com o assunto, tratam o assunto como se o assunto fosse uma piada, como se o assunto fosse algo normal, que aconteceu. As pessoas não veem que por trás desse tipo de violência ocasionam vários outros tipos de coisas, deixam sequelas nas vítimas quando estas ficam vivas, sequelas estas que acompanham essas vítimas para o resto da vida delas. Independente das terapias que elas façam, independente do que elas façam na vida delas, elas vão carregar essas sequelas para o resto da vida, tá? Então, essa live é um apelo para que todos vocês que estão me assistindo coloquem um pouco a mão na consciência e tomem cuidado com o que vocês andam fazendo, tanto numa rede social quanto fora dela. Como vocês andam tratando determinados tipos de assuntos, inclusive quando é relacionado a esse tipo de violência contra uma criança. Isso não deveria ser piada. Isso não deveria ser motivo de brincadeira, de meme, de chacota. Isso deveria ser algo a se refletir, começando a refletir sobre si mesmo, né? A gente observa muitas pessoas, né, levantando bandeira, por exemplo, contra a pedofilia, contra os pedófilos, a indignação, querendo matar pedófilo, um monte de coisa, né? Mas a gente observa que essas mesmas pessoas, geralmente elas estão compactuando com esse tipo de crime, com a pedofilia. E como? Eu vou explicar como. Sendo consumidores desse tipo de conteúdo, né? Sendo telespectadores, né? A gente sabe que existe um mercado pornográfico muito rentável. A gente sabe, nenhum de nós adultos somos ignorantes ao ponto de não saber que a pornografia é algo que movimenta muito a economia, né? Que gera muito dinheiro e que satisfaz muito o desejo animalesco das pessoas, né? Mas esse mercado, as pessoas falam, por exemplo, de políticos e tal, mas esse mercado ele está sendo sustentado, também financiado por esse público. Esses espectadores, esse povo que consome esse tipo de conteúdo. Conteúdo pornográfico, conteúdo que sexualiza crianças, que se utiliza dessas coisas infantis para seduzir adultos. A gente sabe, nós adultos sabemos que, por exemplo, tem filmes pornográficos que eles incitam a erotização infantil. Gente, abre a mente, toma cuidado com isso. Não adianta nada ficar vindo aqui numa rede social, as pessoas fazer campanha contra a pedofilia e tal, e seguir no dia a dia delas, sendo espectadores e consumidores desse tipo de conteúdo nojento, escroto e desnecessário, em que inclusive erotiza a criança. A gente observa que adultos, pais, cuidadores dessas crianças, muitas vezes os responsáveis delas, estão sexualizando, erotizando essas crianças. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, os pais incentivam, por exemplo, seus filhos, suas filhas a ficarem dançando sexualmente na frente de um bando de homens e mulheres insanos. Insanos.
estimulando a sexualidade deles. A gente observa que tem músicas que trazem um conteúdo completamente pornográfico, absurdo, horrendo, que só estimula a sexualidade, violência sexual, violência física. E as pessoas estão sendo coniventes com isso e acham graça. Jovens, velhos, se sentem, a gente tá abafando. A gente é top, a gente, tá pausado, tá na parada. E vocês não conseguem observar o quanto que isso é nocivo para a mente de vocês, para a mente dos vossos filhos. Isso não é brincadeira. Tudo começa na nossa mente. Todo esse mal que está sendo exercido, praticado nesse mundo que nós vivemos, ele começa a ter origem na nossa mente, no pensamento. Não é à toa que tanto numa Bíblia, por exemplo, se recomenda tanto a tomar cuidado com a própria mente, a purificar os próprios pensamentos, a se purificar continuamente. As pessoas, elas estão tão preocupadas, por exemplo, as pessoas falam de batismo, né? Eu vejo pessoas guerreando aí, falando de batismo, não sei o que, não sei o que lá. Gente, batismo, sabe o que é batismo? Batismo não é você ficar lavando o corpinho físico, não. O batismo que se menciona numa Bíblia é você lavar a sua consciência, a sua mente. É você purificar continuamente o seu pensamento, desses pensamentos sujos, perversos. É vocês limparem o próprio coração desses sentimentos ruins, malignos, dessas coisas nojentas que os adultos sentem quando olham para uma criança. Eu já falei isso numa outra live. A criança, ela podia estar pelada, o adulto podia estar pelado na frente de outra pessoa. Isso não dá o direito de ninguém tocar nessa pessoa, nessa criança. O problema não está na criança, está nos adultos que estão olhando essas crianças de forma sexual. O problema está nos adultos que estão ensinando essas crianças a se sexualizarem, a se erotizarem tão cedo. Na minha época, a criança brincava de Barbie, de boneca. Eu, com os meus 8, 9 anos, eu sentava no chão com as minhas bonecas e brincava de escolinha com elas. Eu limpava os copinhos de Danone, colocava de chapéuzinho nas minhas bonecas, jogava bolinha de gude. E o que está acontecendo com as crianças de hoje em dia? O que está acontecendo com os pais dessas crianças de hoje em dia? Que não estão percebendo o que está acontecendo? O conteúdo que essas crianças andam vendo numa internet, numa rede social, são tão ignorantes assim, que não sabem que por trás de uma tela existem pessoas mal intencionadas, que são tão ignorantes que não veem que tem músicas que trazem conteúdos que estimulam violência, sexualidade, perversidão. Vocês são tão ignorantes que não veem aí nas reportagens falando 24 horas para tomar cuidado, que a pedofilia está acontecendo dentro de casa e por aqueles que tinham obrigação de proteger os próprios filhos, proteger as crianças. E sabe por que tudo isso? Falta de domínio próprio, falta de sobriedade, de sanidade. Eu tô falando alguma mentira aqui, gente? Bota a mão na consciência. Eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado? O mundo inteiro fala de amor. O mundo inteiro fala de amor. Amor, 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 amor. Eu posso afirmar que 98% dessas pessoas não sabem o que é amor. Sabe por quê? O amor, ele tá atrelado diretamente ao domínio próprio e ao devido respeito. Sabe o que é você amar o teu próximo? É você exercer o autodomínio. É você não praticar o mal contra ele, nem contra si mesmo. Isso é amor. Amor não é a gente ficar de lambição, não. Não é a gente ficar dando presentinho, não é a gente ficar fazendo homenagem numa rede social. Isso é gostoso, isso é prazeroso, isso é vaidade. Nós gostamos de vaidade, nós estamos num mundo de vaidade, nós somos vaidade, porque nós somos temporais. Mas isso não deve comprometer a nossa sanidade. O fato de nós sermos vaidade nesse mundo, o fato de nós sabermos que nós somos temporais aqui, não significa que nós não devemos agir com razão. Ao contrário, nós temos que aprender a ser racionais.
Vigiar a si mesmo, a nós mesmos, a nossa mente. Mais do que a gente ficar fazendo homenagem numa rede social, mais do que a gente ficar elogiando a aparência física das pessoas, mais do que a gente ficar mandando presentinho pras pessoas, chocolate, buquê de flores e toda essa papagaiada toda, convém que a gente ame essas pessoas, e eu falo num geral, da forma como é instruído pelo Pai, da forma conveniente, que é praticando o domínio próprio e dando o devido respeito às pessoas. Porque diz claro que o amor, ele não faz mal ao outro, ele não faz mal ao próximo. Que raio de amor é esse que as pessoas falam que amam, estupram, matam, assediam, aliciam, ofendem, caluniam, praticam toda sorte de violência, seja emocional, física, verbal. Que amor é esse? Amor não tem nada a ver com sexo. Amor não tem nada a ver com prática sexual. É por falta do domínio próprio das pessoas, inclusive por falta de conter esse desejo sexual, é que os homens estão estuprando. Eles estão assediando crianças. O que eles estão fazendo com essas crianças? Sexo. Sexo. E por que fazem sexo com criança? E por que abusam de criança? E por que estupram criança? Por falta de domínio próprio. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade doente, que ensina, inclusive dentro de um sistema religioso também, que sexo é necessário. Que o sexo não consegue se conter. Eu vejo gente, por exemplo, inclusive pegando numa Bíblia, uma das passagens das cartas paulíneas lá, dizendo assim: se não pode conter-se, case e não se abrase. Aí os indoutos, os ignorantes, desconhecedores da verdade, eu falo mesmo, inclusive esses líderes religiosos, pastores que estão à frente de uma juventude, ignorantes, pegam essa passagem e ficam ensinando jovens. Desculpa, perdi a conexão, mas voltei. Voltando, um dos frutos do domínio próprio, dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É a contenção. Mas tem gente que tá pegando, por exemplo, esses versos isolados de uma Bíblia, não pode conter-se, case, não se abrase. Ao invés de instruir a juventude, os homens, no geral, dominem-se, contenham-se. Nós somos seres humanos, não devemos agir de forma irracional. Foi nos dado uma mente para pensar, um cérebro. A nós é dado esse poder de contenção, de domínio próprio. Mas não. As pessoas ensinam que é necessário fazer sexo. A necessidade de vocês é o que está levando muita gente a estuprar criança, porque eles não conseguem conter-se. O nosso físico, essa carcaça infeliz desse corpo, essa matéria, tem prazo de validade. Até mesmo esses hormônios, esses estímulos sexuais que a nossa matéria sente, tem prazo de validade. Chega numa determinada idade que a gente sequer sente vontade dessas coisas. Tem momentos da nossa vida, pelo esgotamento físico, cansaço, que a gente nem pensa nisso. Mas isso é errado. Aí eles inventam o quê? Estímulos, pílulas azuis e o caramba todo. Porque as pessoas que não têm essa compulsão sexual estão sendo vistas como pessoas insanas. Estão sendo vistas como doentes. Quando na verdade não tem doença nenhuma em autoconter-se. O problema, a doença está nessas pessoas compulsivas. O problema está na mente dessas pessoas que acham que sexo é necessário para ser feliz, para viver bem. Ensinam até que é uma questão de saúde praticar sexo. Estão praticando sexo com bebê de 3 meses, 4 meses, com criancinha de 2 anos, de 3 anos, como a criancinha de hoje que veio ao óbito que ela tinha 5 anos. Era sexo que ela estava sendo abusada. Era sexo que estava sendo praticado com ela. O sexo que vocês, a grande maioria de vocês, dizem que é necessário para a pessoa ser feliz, para ter um casamento realizado.
Eu acho ainda uma palhaçada, sabe o que eu acho uma palhaçada? Eu vou desabafar, eu vou aproveitar e vou falar. Eu acho uma palhaçada ainda gente que associa sexo ao amor, né? Eu vou dar um exemplinho bem básico para vocês meter a mãozinha na consciência de vocês. Imagina que vocês amam a pessoa que tá do lado de vocês. Amam. Aí, tão noivos, tão lindos, maravilhosos, vocês um casal apaixonado, né? Aí vocês casam. Aí, de repente, por um infortúnio da vida, o parceiro de vocês, a parceira de vocês, sofre um acidente ou é acometido de uma doença e essa pessoa em questão fica tetraplégica em cima de uma cama. O que vocês vão fazer com essa pessoa? Vão sair estuprando essa pessoa em cima de uma cama como se ela fosse um objeto sexual? Vocês vão arrumar amantes para satisfazer o desejo sexual de vocês? Vocês vão fazer estoque de vibrador na casa de vocês? Vão atrofiar o dedo de vocês numa masturbação? O que vocês vão fazer? Vão desrespeitar a pessoa que foi acometida de uma doença ou de um acidente que está inválida em cima de uma cama? O que vocês vão fazer? Vocês que acham que sexo é necessário para ser feliz? Que um casamento ele só é feliz quando tem a prática sexual? É onde a gente vê que o amor que muitos estão falando, é lixo, é amor sujo, é amor fingido, é amor corrompido, é amor ensinado por homens corruptos de entendimento. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, o amor que Ele nos ensina, está atrelado ao domínio próprio, ao respeito, ao devido respeito ao outro. Está ligado à ternura, amor fraternal, fraterno, terno. Hebreus capítulo 13, o versículo 1 já fala, permaneça o amor fraternal. Fala de permanecer, porque não basta ter, nós temos que mantê-lo vivo em nós. Nós temos que manter os nossos pensamentos purificados. Nós temos que manter a nossa sobriedade. Isso é trabalho, isso é trabalhoso. É isso que significa trabalhar. Eu já falei isso numa outra live. As pessoas leem numa Bíblia muitas recomendações a trabalho. Temos que trabalhar. Qualquer pessoa sóbria, qualquer pessoa adulta, responsável, sabe que se está nesse sistema tem que trabalhar para pagar conta, para sustentar os filhos, para arcar com as responsabilidades na família. Isso é óbvio. Mas quando vocês leem, por exemplo, numa Bíblia falando de trabalhar, está muito além. Quando fala de se trabalhar pelo alimento que não perece, está falando de trabalhar pelos frutos do Espírito. É uma parábola. Está querendo dizer que nós devemos trabalhar para exercer esses frutos. Bondade, temperança, paz, longanimidade, domínio próprio. Isso é trabalho. Isso é trabalhoso. Mas a gente observa que existem dois tipos de grupo no mundo. Os que começaram a trabalhar, que já estão abrindo a mente, e a outra metade que só existe e não sabe nem por quê. Tá tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que nessa de vida me levar, tá ferrando com a vida dos outros. Ferrando, fazendo lambança, estão estuprando crianças, estão violentando, estão estimulando a pedofilia, estão sendo espectadores desse circo de horror, estão alimentando o mercado negro, o tráfico de crianças e de tantas outras coisas. Eu tô dizendo alguma mentira aqui, gente? Aí, sabe o que as pessoas fazem? Inclusive religioso, inclusive quem é cristão e tantas outras pessoas, abre a boca e fala assim: por que Deus não guarda as criancinhas do mundo? Por que Deus não protege? Cadê Deus? Outros falam assim: Deus vai guardar, Deus vai proteger. Vai? Cadê Deus que não está protegendo essas criancinhas? Que coisa, né? Ou, por que haveríamos de responsabilizar Deus pelas atitudes dos homens? É de se pensar, né?
Então, porque até onde eu sei, e o que é perceptível para quem vê, é que quem está cometendo essas barbáries com criança e tantas outras formas de violência são os próprios homens. São os homens que pegam no gatilho e atira. São os homens que ficam maquinando na mente deles estuprar uma criança. São os homens que estão tendo essas atitudes perversas. Não é nem o diabo e nem Deus. É o ser humano. Mas é muito fácil usar Deus e diabo de bode expiatório para justificar o mau comportamento e o mau caratismo. As más escolhas. Ou o ato insano que algumas pessoas têm. É fácil demais. Vamos culpar Deus por não proteger as crianças. Ou vamos jogar na mão de Deus a responsabilidade de proteger. Mas os homens não querem deixar de praticar o mal. Os pais não querem ter mais a responsabilidade de cuidar dos próprios filhos. É tudo na mão de Deus. Ou, quando alguém faz mal, foi o diabo. O diabo me tentou. O diabo. É mesmo? Vocês não têm nenhuma parcelinha de culpa não, né? Não é o ser humano que está praticando toda essa anarquia, essa sujeira, essa podridão não, né? Então, sabe o que significa também tomar sua cruz? É tomar vergonha na cara. É tomar um senso de responsabilidade e assumir as próprias atitudes. É tomar posse de si, da própria vida, rédea da própria vida e começar a agir com dignidade, com comprometimento. Se comprometer tanto consigo mesmo como com o outro. É parar de ficar usando Deus e diabo como bode expiatório. É parar de ficar esperando Deus fazer algo que vocês têm obrigação de fazer. Porque quem está praticando o mal contra o outro são vocês mesmos, somos nós muitas vezes. Eu não me... Por isso, é por eu me conhecer, é por eu saber o que é a nossa natureza humana, que eu ralo pra caramba, eu trabalho 24 horas a minha mente. Porque eu tenho hoje a consciência que é dentro da minha mente que surgem os maus pensamentos. Só que enquanto eles estão aqui dentro, eles estão contidos. Porque ter pensamentos ruins, eu já falei isso milhões de vezes, ter pensamentos ruins, sentir coisas ruins, é todo ser humano. Não é exclusividade de um e de outro. Todo ser humano sente. Em algum momento da vida sente. A questão vai exercer por quê? O nosso pai, ele é claro. A ajuda que o nosso pai dá, a libertação que o nosso pai deu, é essa que eu tô fazendo aqui com vocês. Instrução, palavra, conselho. Eu tenho um filho de 8 anos de idade. Eu não vou amarrar meu filho no pé da cama, eu não vou espancar, eu não vou socar ele para ele me obedecer. Eu não vou praticar violência com meu filho para que ele me entenda. Eu vou aconselhar, eu vou instruir, eu vou mostrar para ele que ele é responsável pelos atos dele. E que ele tem duas escolhas. Ou ele age de acordo à lei real, que é o amor ao próximo, que ele aprenda a se dominar, que ele aprenda a se conter, que ele aprenda a ser um ser humano honesto, fazedor do bem. Ou ele tem a opção também de agir como um marginal, como um ser humano irracional, consciente de que ele é responsável pelos atos dele, inclusive pelas consequências. É igual eu tava conversando com o irmãozinho esses dias, né? A gente tava conversando a respeito desse negócio de misericórdia de Deus, perdão, etc, né? E é como eu falei pra ele, bom, perdão existe, a misericórdia existe, mas também existe a responsabilidade dos nossos atos. Uma lei foi estabelecida por Deus. Aos que creem nele sabem muito bem do que eu tô falando. Qual é? A lei real. O amor ao próximo. Porque já diz claro que quem exerce o amor não faz mal ao outro. Bom, simples isso, né? Tanto que cita lá em Gálatas 5 que contra os frutos do Espírito não há lei.
Quem exerce o domínio próprio, quem anda com uma boa mente, quem anda dentro da sobriedade, entende muito bem isso. Mas existem um outro público que não se submete a esta lei real. Não exerce este amor ao próximo, não exerce o domínio próprio. E a estas pessoas sobra o quê? A lei dos homens. Elas automaticamente se colocam sob a lei dos homens. Que é ruim? Não, não é ruim, mas ela não aperfeiçoa. Esta lei humana, ela não aperfeiçoa ninguém. Mas ela está contendo a animalidade de muita gente. Vocês conseguem imaginar o que seria do mundo se não houvessem essas leis? Se com essas leis o mundo já está esse lixo, as pessoas já estão agindo de forma irracional, estuprando criança, violentando, cometendo latrocínio, assassinato e tantas outras coisas, e se não houvesse essa lei para conter tudo isso? Não tinha um em pé. Porque às vezes por nada as pessoas matam umas às outras. Matam, violam, estupram, cometem toda sorte de barbárie uns contra os outros. Então, sinceramente, é um apelo. E eu sei que enquanto eu tô aqui falando com vocês, outras crianças estão passando por isso. Outras crianças estão sendo violentadas. Outras crianças estão sendo sequestradas para servir de escravas sexuais para um bando de homem, de mulher insano, que não consegue conter esse desejo sexual que vocês e que a mídia, a maioria aí, acha que é natural, que é necessário, que é normal praticar com criança, inclusive. E aí, não tem isso, Deus vai guardar. Cria vergonha na cara. Limpa propriamente desse sentimento sujo, perverso. Aprende a olhar para as crianças, para as pessoas de forma fraternal, dando a elas o devido respeito, olhando elas como vidas, como almas, não como corpos a serem estuprados, violentados, massacrados, mutilados. Vocês não sabem o que é para uma criança carregar isso o resto da vida dela. Eu vejo muita gente vindo numa rede social, por exemplo, como no episódio passado, condenando uma menina de 10 anos por um aborto que ela fez. Só que vocês não veem que aquela menina já tinha sido morta há muito tempo. Mas ninguém viu isso. Ela já estava morta. Não foi um aborto. Ali houve 2 vidas mortas, 2 vidas ceifadas. Porque ainda que essa menina esteja viva, foi tirado dela sonhos, foi assassinado bons sentimentos, foi assassinado nessa menina a esperança de um mundo melhor. E ela, se ela ficar viva, ela vai ter que ralar muito, muito, trabalhar muito na mente dela para ela conseguir viver de forma sóbria, com toda essa carga, com toda essa cicatriz que ocasionaram nela. Mas aí, vamos na rede social falar contra o aborto, vamos na rede social falar de amor ao próximo, vamos na rede social fazer meme, vamos satirizar a pedofilia, vamos fazer piada, vamos se preocupar com igrejados e desigrejados, vamos falar de um tudo, vamos defender o direito de ceifar vidas. Né? É igual, por exemplo, essas feministas, eu acho uma graça. Essas feministas que querem ficar defendendo o uso do próprio corpo como lhes convém. Beleza. Só que antes disso, aprendam a defender o que de fato é útil. O domínio próprio. Ao invés de vocês quererem sair por aí fazendo sexo à torta direita e engravidando à torta direita, né? Falo pra quem pratica aí sexo por prazer, porque eu estou eximindo aí, ó, a questão do abuso, tá? Da violência sexual, porque isso não é escolha. As pessoas não escolhem ser estupradas, criança não escolhe ser estuprada. Mas a maioria aí das pessoas aí escolhem praticar sexo. Então, ao invés de vocês quererem defender aí o aborto porque escolheram praticar sexo e engravidaram, opa, sem querer, vão defender o amor, o domínio próprio, o amor ao próximo. Falem de domínio próprio.
Domínio próprio. Dominem esses sentimentos, esses desejos irracionais, essa compulsão sexual. Começa a limpar essa mente de que é necessário praticar sexo à torta e à direita. Isso é diversão. Diversão que gera consequências. Diversão que está gerando consequências. E muito ruins. Aí sabe o que a gente vê? Um bando de gente insana. Que acha que é inteligente demais. E que sequer consegue dominar os próprios sentimentos. O próprio desejo sexual. A compulsão sexual. Então, quando vocês quiserem defender sexo, lembre-se que é sexo que está sendo praticado com criança. O abuso sexual é sexo. O estupro é sexo. É satisfação do prazer carnal que vocês defendem. Vocês religiosos, vocês líderes, pastores, né, como vocês se auto-intitulam, ao invés de vocês irem à frente de uma mocidade, de uma igreja, ficar falando pra essa mocidade aí, inconsequente, casar com 15, 16, 17, 18 anos, mostra pra essa juventude a responsabilidade que é um casamento. Mostrem pra eles que a vida não é resumida num desejo sexual. Que é possível sim dominar-se a si mesmo, dominar os próprios instintos, domínio próprio. É tempo de abrir a mente. Na verdade sempre foi. É que devido a tanta distração, a tanta vaidade, a tanta coisa, a tantos ensinamentos, tantas religiões, as pessoas perderam o foco de algo que é tão simples. Isso é evangelho. Resumindo, domínio próprio, exercício dos bons frutos, purificação da própria mente. Porque o próprio Jesus disse que o que contamina um homem procede de dentro dele mesmo. Por falta de domínio próprio. Pensa, maquina, aí não se contém, vai lá e pá, exerce. Então, quando vocês forem falar de amor, pelo menos aprendam o que é o amor. Pratiquem o verdadeiro amor. Exerçam. É gostoso a gente na rede social, como eu falei, fazer homenagem, agradar. Pô, é gostoso, lógico que é. Mas nem de longe, isso é prática do verdadeiro amor. Isso é gostoso. Mas a prática do verdadeiro amor está no devido respeito que nós damos ao outro. Tem muita gente falando que ama, inclusive o marido, a mulher, o namorado, a namorada, que não dá um pingo de respeito. Que não exerce nem o domínio próprio com o outro. Que não exerce a sanidade com o outro. Mas tá falando que ama. Tá aí na rede social fazendo textinho. Mas dentro de casa tá xingando, mandando tomar naquele lugar. E tantas outras coisas que não é nem conveniente, nem lícito a gente ficar mencionando aqui. Mas tá aí, mostrando que ama, né? Como o mundo ensina. E quando eu falo mundo, eu falo da insanidade das pessoas. Tá bom? Então assim, infelizmente pra mim hoje, por um momento não tá sendo bom não. Porque me doeu. Me doeu saber que mais uma vida, e que eu conhecia, foi ceifada por falta de domínio próprio de um homem que era pai. E que não exerceu o domínio próprio sobre si mesmo. E que não teve a consciência de que ele tinha que proteger aquela vida. Não ceifá-la, não abusar dela como se ela fosse um animal. E é o que está acontecendo. E muitos de vocês estão compactuando com isso. Alimentando esse mercado negro, como eu escrevi num texto. E nem sequer param para pensar. Porque as pessoas não aprendem a pensar. Elas só aprendem a viver a vida. Só aprendem a fazer, mas não aprendem a refletir antes de agir. Elas aprendem a falar pelos cotovelos, mas elas não aprendem a ouvir para compreender. Elas ouvem para responder, para rebater, para querer defender a tese delas, a loucura delas, a insanidade delas. Mas para pensar um pouquinho no que eu tô falando. Parem para pensar um pouco no que eu tô falando, para pensar. E se vocês acharem que tudo que eu tô falando aqui é lixo, beleza, descartem. Mas ajam como seres humanos racionais. Mantenham-se sóbrios. Ajam com dignidade.
Exerça um domínio próprio. Tenha respeito. E isso que eu tô falando independe de religiosidade. Independe se você crê ou não crê em Deus, amigo. Você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Mas isso serve para você também. Exerça o domínio próprio, isso é bom. Exerça a sanidade. Exerça o amor fraterno, devido respeito ao outro. Isso é bom para todos nós. Tá? Eu agradeço quem assistiu e eu peço de coração, aqueles que creem no que eu tô falando, que veem que é algo bom, compartilhem esse vídeo. Compartilhem, porque vocês podem estar ajudando a salvar, auxiliar outras almas, livrá-las dessa ignorância que muitos ainda estão vivendo e perecendo. Não é à toa que diz, até na própria Bíblia desses religiosos, meu povo perece por falta de conhecimento. É por falta mesmo. E por falta de domínio próprio. Tá bom? Agradeço vocês aí.